Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Manchete Podcast. No programa de hoje eu recebo aqui para um bate-papo o reitor do IF, pré-candidato do PT à Prefeitura de Campos, o Jefferson Manhães, a quem desde já agradeço pela participação. Obrigado, Jefferson. É um prazer estar aqui, Arnaldo, para esclarecer aquilo que for possível. Jefferson, vamos começar falando então do reitor do IF, né? Você está concluindo o seu mandato, caminhando aí para o final. Qual o balanço que você faz desse período do diretor e do reitor do Instituto Federal Fluminense? Olha, meu tempo como diretor foi ao longo do governo do presidente Lula, e da presidente Dilma. Foi um dos momentos melhores, da rede federal. Só para você ter uma ideia, Arnaldo, quando eu fui diretor do Campo Centro, nós tínhamos um orçamento de investimento, que é para comprar equipamentos e fazer obras, né? O outro é de funcionamento, na ordem de 4,5 milhões de reais. Hoje, se reajustado, um pouco mais de 8 milhões de reais, mas à época 4,5 milhões. Em 2015, no último ano, penúltimo ano da presidente Dilma, eram 16 milhões de reais para todo o Instituto Federal Fluminense. Este ano, 2023, foi destinado para nossa instituição 600 mil reais para investimento, para 12 unidades. Né? O Instituto Federal Fluminense hoje ele está na região norte, noroeste, Lagos e um pedacinho da metropolitana em Maricá e Itaboraí. Então isso foi neste período. Então eu fui diretor de 2010 a 2016, abril de 2016, eu peguei uma parte de muitos investimentos na rede nossa, de muita expansão da rede, muitos concursos públicos, do fortalecimento. Nós éramos o campus, que é o Campo Centro hoje, né, que era o Cefet, a Escola Técnica Federal de Campos, e tínhamos uma unidade em Macaé. Depois do governo Lula e da presidente Dilma, nós temos unidades em Quissamã, em Cabo Frio, em Maricá, em Itaboraí. A Itaboraí é nova, né? Essa é agora, recente. Mas em Santo Antônio de Pádua, São João da Barra, o Campus Guarulhos, né, que é o segundo nosso campus aqui em Campos dos Goytacazes, Itapiruna, Bom Jesus, Cambuci, e temos um polo avançado em Cordeiro. Então, foi uma grande expansão da rede federal como um todo. Éramos 140 unidades, hoje nós somos mais de 670 unidades. Então, eu fui diretor neste período. Quando eu fui eleito em 2015, em dezembro de 2015, e assumi em abril de 2016. Um mês e meio depois foi o impeachment da presidente Dilma e um tempo de muita dificuldade orçamentária, especialmente orçamentária, já no governo agora anterior, também simbólica, de muitos ataques à educação pública federal, às universidades. Então foi um tempo muito difícil. Então, agora nós estamos de novo retomando com o governo federal, falando de uma nova expansão da rede, sinais da economia retomando. Nós fizemos a semana passada a feira de oportunidades. Eu fui nas empresas na região do petróleo e gás, na região, empresas em Macaé, no Porto do Açu, né? E a gente percebe já o ânimo para a contratação de novos profissionais, na esperança de que este ano está melhor, o ano que vem vai ser ainda melhor, investimentos da Petrobras na nossa região, de recuperação dos poços de petróleo, né, dos campos maduros. Se a gente vai no Porto do Açu, a gente vê, eu faço parte do Conselho do Porto, né, impressionante, né, 7 mil empregos diretos já naquela região, muitas empresas, muito investimento, uma planta de energia renovável, um projeto que o Ministério de Minas e Energias considera, numa conversa que eu tive com um dos secretários, um dos mais promissores do Brasil, onde nós vamos ter uma planta de hidrogênio verde, biomassa, energias renováveis que talvez permitirão a gente, para que nós possamos fazer a grande transição econômica, ou parte dessa transição aqui de nossa região. Então, eu tô num tempo de esperança, né? Mas foram tempos, como eu falei, como diretor, um tempo que eu pude ter muito mais oportunidades da expansão, mas mesmo em tempos difíceis, nós conseguimos, por meio dos parlamentares, de manter a nossa instituição
investindo em equipamentos, investindo em laboratórios, investindo em salas de aula. Eu acho que o resultado é um bom resultado. Muito difícil, mas terminamos, vamos, acho que, encerrar com uma instituição mais fortalecida, mais robustecida. Hoje nós temos 7, além de muitos cursos técnicos, 60% da nossa oferta são cursos técnicos, mas nós temos, ao longo desse período, mesmo tempos difíceis, a oferta de novos cursos superiores. Vou dar um exemplo: curso superior em Pádua, na área de administração, curso superior de engenharia mecânica aqui no Campo Centro, mas também em Itapiruna, né? Temos aí uma proposta futura, quem sabe em São João da Barra também já tem um curso superior, né? E eu estou falando um conjunto de ofertas também de licenciaturas, formação de professores, e temos também, nesse tempo, fizemos um doutorado. Então, um doutorado na área de recursos hídricos. Então eu vejo hoje, de fato, um jovem que entrar no curso técnico no Instituto Federal Fluminense, ele pode sair como um doutor. Isso é de uma riqueza, de uma grandiosidade que nos traz muita esperança. Então, foram tempos difíceis? Sim. Mas mesmo nos tempos difíceis a gente aprende, né, e consegue com isso ter criatividade, buscar caminhos, né? E os bons marujos são feitos não nos mares calmos, né? Nós estávamos conversando aqui, você tem seus familiares, o seu pai, né, é pescador em São João da Barra, né? A gente sabe que para a gente preparar um bom marujo precisam de enfrentar mares revoltos, e aí a gente vai saber se essa pessoa está experimentada. Então nós tivemos um tempo de gestão que nos exigiu muito, enquanto equipe gestora, não só o reitor. Sim. O reitor é um elemento dessa engrenagem. Nós temos gestores locais dos nossos campos, uma equipe gestora, mas temos hoje uma comunidade, passamos por uma pandemia que foi uma guerra, né? Virtualizar uma instituição com 24 mil matrículas, 1.700 servidores, mas aproximadamente 400 a 500 colaboradores. Não é fácil virtualizar esse processo em 12 unidades e depois desvirtualizar também, porque não é simplesmente voltar à aula, né? Você tem que ter um conjunto de ações que não puderam ser realizadas em virtude de aulas práticas, muitas não puderam ser realizadas. Então, assim, a nossa comunidade foi muito experimentada e nós chegamos inteiros ao final desse processo. Isso nos dá muito orgulho, mas graças ao esforço desse conjunto de educadores, desses estudantes que se destacam sempre, que nos orgulham. Enfim, eu acho que o saldo é muito positivo, né? Poderia talvez ser melhor? Isso a gente não pode saber, mas dentro das condições postas historicamente, conjunturalmente, eu acho que a nossa instituição conseguiu chegar ao final desse ciclo de gestão com muita robustez e preparada já para os próximos. Jefferson, agora você me disse aqui que já teve lá 16 milhões para investimento, não é isso? Em 2015, se reajustado, deve chegar a 20 milhões. E hoje 600. Seriam 600, mas o governo Isso aí, como que fica com essa mudança de governo? Você tem uma relação, você conhece o presidente Lula, né? Como que fica essa relação agora com o novo governo? Porque esse orçamento você me traz 600 mil, acredito que tenha sido planejado no governo anterior. Foi um orçamento. Exatamente. E como que vai ficar aí? O que vai mudar para o IFE? Bom, só para você ter uma ideia, Arnaldo, nós recebemos a rede federal 700 milhões de reais de reposição. No caso do nosso instituto, foram mais 9 milhões de reais para o funcionamento da nossa instituição. Acabamos de receber agora 5 milhões 850 mil em investimento para que nós pudéssemos terminar ali a urbanização, ou começar a urbanização no Campus Guarulhos, e também uma obra que estava paralisada em Cabo Frio. Acredito que até o final do ano nós vamos receber mais recursos para equipamentos. Então, esse ano já tivemos um saldo muito positivo, né? Espero que agora, mas ainda a vigência do teto orçamentário, que limitou muito investimentos na saúde, na educação, com o arcabouço fiscal ainda há um desafio, mas esse nó já foi, pelo menos, distensionado. Ainda há muitos desafios. O arcabouço já é uma solução intermediária, mas que dá uma segurança para esse país poder, se necessário for, e é necessário, investir, especialmente na área social, na área de saúde, educação e assistência social, que antes estava muito mais travado. Então agora nós vamos poder avançar com todo o cuidado, porque é preciso que esse
previsão de crescimento do país já superou todas as expectativas, era menos de 1%, um pouco meio por cento, né? Já se fala em 3% esse ano. Tudo isso são elementos em um ambiente econômico que vai permitir que, com o arcabouço fiscal, pode não ser o ideal que muitos desejavam, mas é muito superior aos limites do teto orçamentário, que achatou os investimentos em educação, achatou os investimentos sociais, na saúde e prejudicou a vida das pessoas. Então, agora, no novo marco econômico, onde eu não tenho dúvida, e pelo que eu tenho percebido, como falei no início, de um país que volta a uma rota de crescimento, de esperança, mas não é crescimento, é desenvolvimento. Está investindo nas pessoas. A fome voltou a ser um elemento central do orçamento federal. A questão do trabalho do trabalhador, nós estamos vendo agora o empenho do presidente Lula, internacionalmente, inclusive agora com Joe Biden, né? Porque assim, olha que coisa estranha. Nós estamos indo para um mundo de altíssima tecnologia e com a precarização profunda do trabalho. Vou dar um exemplo aqui, não sei se vai falar em marcas, mas a gente pegar os aplicativos, seja de transporte ou aplicativos de alimentação, onde você tem uma big tech, né, que a gente chama de altíssima tecnologia e um trabalho sem nenhuma proteção. Né? Jovens que arriscam as suas vidas, que não têm previdência social, jovens que, se houver um acidente, inviabiliza a vida. E eles têm que cada vez mais, ganham cada vez menos e se arriscam cada vez mais. Não é esse trabalho que a gente quer. Então, essa discussão internacional agora com o presidente também dos Estados Unidos e tenho certeza a liderança do presidente Lula, trazendo pautas importantes. A pauta ambiental, que ela volta ao eixo principal da discussão do país e do mundo, né? Eu sou o representante internacional da rede federal, né? Então eu levo acordos internacionais, representações internacionais, eu sou um dos que representa a rede federal. Você vai em todos os congressos na Comunidade Europeia, no Canadá, a única coisa que se fala é desenvolvimento sustentável, é a questão da preservação ambiental, e você chegava no Brasil e é queimada para lá, é queimada para cá. Se queimaram nos Estados Unidos, queimaram lá, nós temos direito de queimar aqui também. Então, assim, não perceber, né, que o sistema mundial está todo interligado. Né? Destruir a Amazônia é inviabilizar a nossa vida no planeta. Então, tudo bem, então o que os países vão ter que fazer? E é o que o presidente Lula, por exemplo, está cobrando. Então, olha, vocês tinham um compromisso de 100 bilhões para aplicar nos países em desenvolvimento que não vão poder avançar pelas regras necessárias ambientais, mas nós temos que ter uma reposição, porque isso tem um ônus também de uma América Latina, de um empobrecimento muito grande. O Brasil, o segundo no mundo em desigualdade. Então, um país que tem um conjunto de dívidas históricas e que nós precisamos daqueles que se desenvolveram explorando os recursos naturais, que possam nos ajudar a preservar a vida, os biomas, mas também a vida das pessoas. Então, eu acho que nós estamos num momento bom, um momento de muita preocupação, mas um momento de muita esperança. Né? Transformar a indignação em movimento de colaboração, né? Romper esse modelo do ódio, do estímulo do ódio, né? Em achar que a justiça vai ser feita pelas nossas próprias mãos. Nós temos que voltar um pouco de sobriedade. Então, por exemplo, muito sinceramente, Arnaldo, um ano atrás a gente abriu o jornal, olhava uma manchete. Qual é a pedrada que nós estamos levando? Qual é o tensionamento? Porque era um modelo de tensionar a sociedade todo momento para tirar a atenção. Método, né? É um método. Então, assim, agora, e como é que você desenvolve a economia se as pessoas estão em guerra? Então, assim, foi muito ruim. E mais. E agora está muito claro, muito evidente, muito contundente, né? Todo o movimento para se dar um golpe nesse país. E aí, aqueles que defendem a liberdade de expressão, quando se tem ditadura, tem golpe, a primeira coisa é tirar a expressão das pessoas. Né? Porque eu posso ter você como alguém, na ciência a gente faz isso, né?
O diferente, o contra-argumento, ele tensiona o meu argumento, testa o meu argumento, para a gente construir um argumento melhor. É assim que funciona. Mas respeitoso, eu não preciso diminuir você, eu não preciso prender você, eu não preciso matar você, porque você pensa diferente, porque você se expressa diferente. Então nós estamos voltando para uma certa normalidade, ainda com muitas dívidas sociais, mas voltando para um grau de sobriedade que vai nos permitir viver melhor. Né? Seja no campo da educação, da ciência, da tecnologia, do trabalho, enfim, todos os campos da vida, do lazer. Jefferson, eu comecei aqui falando que você está concluindo seu mandato no IFE como reitor. Como que está esse processo eleitoral, né? Agora vamos ter uma eleição agora no fim do ano. Você participa desse processo enquanto reitor ainda? Como que funciona? Então, eu já fui reeleito como reitor. Eu fui diretor do Campo Centro, fui reeleito como diretor. Em seguida, já eleito como reitor e reeleito como reitor. Eu estou nesse processo 14 anos, só nesse. Se acrescentar os outros períodos de gestão, como vice-diretor, diretor de pesquisa, coordenador, isso somam-se 24 anos da minha carreira de 30 anos como servidor público naquela instituição. E eu quero chamar a atenção, Arnaldo, esse é um momento de muita celebração. Por que eu falo isso? Porque, diferente das universidades, os institutos federais foram criados em 2008, num tempo mais democrático desse país, e pela primeira vez, aquele que era escolhido pela comunidade, obrigatoriamente, legalmente, era indicado pelo presidente da República. Algo que, inclusive, foi muito difícil construir isso, porque, por protocolo, o presidente não pode ser imposto a ter que indicar alguém. E aí, geralmente, é uma lista tríplice quando tem consulta. E o presidente escolhe uma delas. O governo passado, por metodologia, majoritariamente nas universidades, escolheu o não primeiro. Não era o primeiro. Era sempre o segundo ou o terceiro. Para deixar muito claro que quem indicou foi ele, na minha perspectiva. Tentaram mudar isso na rede federal por 2 vezes, coibindo no projeto de lei, e que voltou agora e já conseguimos nos articular para tirar. Naturalmente, por forças políticas muito atrasadas. Então, a ideia é criar uma lista tríplice e não ter mais eleição para diretores nos campi. Então, a nossa eleição, eu elejo o reitor e elejo também as nossas comunidades, elas votam duplamente. O reitor e o diretor que ela entende que é o melhor. E isso não é casado, são eleições que acontecem em paralelo, é um mesmo processo, mas você não tem chapa, né? Então, isso dá a garantia democrática. É a primeira vez que alunos de 15, 16 anos votam. Isso é muito importante, a preparação democrática. E isso tentou se romper nesse último governo. Isso é muito grave. Nós conseguimos virar essa página. Hoje as universidades estão agora se mobilizando para que também elas consigam mudar a legislação a fim de que elas também possam não ter mais lista tríplice. Isso criou muitos problemas. Para você ter uma ideia, o Conselho dos Reitores e das Reitoras das universidades, ele foi dividido, houve uma dissidência com alguns reitores que foram indicados pelo presidente da República, deixando muito claramente esse antagonismo. E pior, Arnaldo, houve o congresso que acontece a cada 4 anos da Unesco, da Educação Superior Internacional. Quem foi escolhido para representar as universidades? Foi o presidente deste conselho dissidente. Então, a presidência da República, o governo federal, apoiando, inclusive, esta dissidência. Então, assim, é grave. Mas nós, por isso que eu estou falando que é momento de alegria, de celebração, ares democráticos. Nós quase perdemos a democracia nesse país e é importante ser dito isso. Porque, em nome da democracia, eu vou dar um golpe na democracia. Isso é falácia. Isso foi uma mentira. Isso foi algo muito grave. E por isso tem que ser punido rigorosamente pela lei, né? Com todo o direito de defesa, mas tem que ser rigoroso. Mas, enfim, então é momento de alegria. Nós vamos para a disputa de um projeto de instituto e isso nos alegra. Nos alegra pelas candidaturas que estão se movimentando, a gente fica feliz porque a nossa comunidade vai ter o direito de escolher o seu dirigente e esse dirigente vai ser nomeado.
Nós tivemos no governo passado, mesmo com a lei ao nosso lado, dois institutos do Rio Grande do Norte, Santa Catarina e o Cefet Rio, em que o eleito ficou postergado um ano e meio, sem tomar posse, criou um problema gravíssimo no Cefet, no Rio Grande do Norte e em Santa Catarina, mas rompemos essa página, viramos essa página, e agora nós queremos mais democracia para ter mais educação, para as pessoas terem mais direitos. Agora, você não vai participar pela primeira vez desse processo eleitoral do IFE, desde que virou IFE, é a primeira vez que você não vai participar, né? Mudou para IFE em 2009. Sim. Eu estava lá na época. Eu até falava com você que eu lembro da eleição de Cibele e Jefferson. Eu fiz concomitância externa no IFE de 2007 a 2009. Então você não vai participar desde que virou IFE pela primeira vez, mas seu nome já figura como possível candidato do PT a prefeito de Campos. É um desejo do Jefferson? Olha, a gente precisa ter muita cautela, né? E eu já disse que eu sou há 24 anos gestor no Instituto Federal Fluminense ao longo desse tempo. 30 anos servidor público. Fui diretor de pesquisa, pós-graduação, extensão, coordenador da área de informática, fui diretor-geral, reitor e representante da rede federal em 2 fóruns. Eu sou coordenador da Unesco, do braço da Educação Profissional e Tecnológica da Unesco no Brasil, da rede federal. Eu sou membro do comitê, da diretoria da Federação Mundial dos Colleges e Politécnicos, Politécnico, né, é mundial, e eu representei o Brasil em diversos países. E eu sempre digo, isso não pode ficar só nas minhas memórias, isso tem que estar a serviço deste país. Eu tive muito investimento na minha vida. Eu me formei na escola técnica, né, fui aluno egresso da Escola Técnico Mecânico. Eu me formei na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. Eu fiz meu mestrado e meu doutorado na UFRJ. Então tem muito investimento público na minha vida, né? Eu sou professor, fui técnico administrativo, analista da escola, sou professor. Então, assim, são um conjunto de experiências de aprendizado que precisam estar disponibilizados e potencializados na interação com muitos outros atores para fazer esta cidade melhor, esse estado melhor, esse país melhor e o mundo melhor. Então, a pré-candidatura é uma possibilidade concreta, mas tudo isso vai ser construído ao seu tempo, está sendo muito conversado internamente no Partido dos Trabalhadores, na conversa com a nossa federação, que existem outros partidos. A única certeza que eu tenho é que eu estarei na discussão do futuro da nossa cidade no próximo pleito eleitoral. Se serei o candidato ou não, isso não depende só de mim. Então, é de um conjunto de fatores, mas eu vou estar nesse debate ajudando o Brasil a ser mais democrático, a ter mais desenvolvimento, com mais educação, com mais ciência, com mais tecnologia, com mais dignidade para as pessoas, com uma vida melhor para as pessoas. Eu sou cristão, né? Então, eu fui seminarista. Então, a vida plena, a construção de uma vida plena para todos, isso é o eixo do Evangelho, né? A construção de uma sociedade mais harmonizada, com menos desigualdades. Tudo isso faz parte de um projeto que eu vou estar ajudando a construir. Acho que dei minha contribuição como gestor do IFE, eu sou professor e continuarei sendo, né? Tenho minha contribuição como professor, como pesquisador, mas acredito que com tudo isso que eu tive a oportunidade de viver, isso se transborda naturalmente, porque eu sou um cidadão, e como cidadão eu quero exercer também os meus direitos para além dos muros, potencializados pela nossa instituição, que me deu essa trajetória que eu me sinto muito orgulhoso, mas eu fui muito beneficiado nessa experiência de vida, e isso tem que se reverter para o bem comum. Então, isso é um princípio de vida, é um princípio de consciência política, de cidadania e de percepção do meu papel na história da vida, né? Então, eu quero
ao final da minha existência, olhar para trás e compreender que eu coloquei tudo que me foi concedido, que foi construído ao longo da minha vida, a serviço do bem maior, do bem melhor, do bem das pessoas. Então eu acredito, eu vou estar nesse debate. Se vai ser como candidato ou não, isso é uma discussão que não depende só de mim. O deputado Lindbergh é um entusiasta da sua campanha, até mesmo para 2020. Defendi que você tinha que ter sido candidato a prefeito em 2020. Você tem contato com o presidente Lula? Vocês já conversaram sobre essa questão também ou só conversam sobre o Instituto Federal Fluminense? Não, naturalmente, Arnaldo, eu não posso também me esquivar de dizer que essas conversações estão muito intensas. Muito intensas. O Lindbergh é um desses entusiastas, né? E também, por esse tempo de conversações, né, há uma visão de que a nossa cidade nós precisamos ter mudanças estruturantes e estruturais, né? Não é possível, Arnaldo, eu estou falando de nós que temos um pouquinho mais de acesso à informação. Uma história de 20 anos de royalties nesse município, com mais de 32 bilhões de reais de orçamento só de royalties e participações especiais, e ainda acharmos natural com bolsões de 170 mil miseráveis nessa cidade. São dados do Ministério da Cidade. São aproximadamente 76 mil famílias que vivem com renda familiar abaixo de meio salário mínimo. Isso é muito triste. Eu não posso olhar para uma realidade, e mais, Arnaldo, nós estamos diante de uma das últimas oportunidades orçamentárias, porque o petróleo, dado a mudança climática tão rigorosa, pode ser daqui a muito poucos anos a ser dificultado a produção de combustíveis ou o uso de combustíveis fósseis. O que a gente vê do movimento, quem teve, né, até por essa representação que eu tenho internacional, você hoje, num país como o Canadá, como nos Estados Unidos, você já pega o Uber com carros elétricos. Isso já virou algo muito, em muitas cidades de muitos países desenvolvidos, o carro elétrico já passou a ser uma realidade, né? Em alguns deles, na Califórnia, por exemplo, é carro que não tem nem motorista, é um carro autônomo, e que inclusive nos assusta, né? Nos assusta porque nós estamos indo para um caminho de desenvolvimento tecnológico que também nós precisamos repensar, porque é um desenvolvimento dispensador de seres humanos, onde nós podemos não ser mais necessários na construção deste mundo, na perspectiva do trabalho. Eu estou falando, lógico que eu estou tensionando aqui a minha fala, mas são preocupações muito fortes. Agora, você está no município com um modelo de gestão que não conseguiu romper com essas mazelas sociais tão gritantes, eu acho que é importante a gente discutir. Então, nós vamos, naturalmente, ter projetos, ter propostas. Eu vou estar nesses grupos de trabalho, pensando esses projetos, articulando com todos aqueles que também se indignam com esta realidade que é tão gritante. Eu estava caminhando, né, agora, né, em frente à minha casa, eu moro aqui na Parque Riachuelo, na Lapa, ali na Beira Rio, próximo ali à comunidade de Tiragosto, né, eu andando ali, no domingo passado, uma senhora, pelo amor de Deus, caminhando. Eu estou morrendo de fome. Ontem, domingo agora, eu caminhando novamente, uma outra senhora, bom dia, tudo bem? Ela, tudo bem, não, moço, eu estou morrendo de fome. Então, assim, nós temos que tentar modificar esta realidade. Não é possível que a gente conviva e naturalize essas mazelas. Não foi sempre assim. Né? É sempre assim, isso não muda não. E o que a gente começa a perceber é que as pessoas estão cada vez mais, eu tenho um tecido de universidade, olha, nós temos hoje, o nosso município é um dos poucos municípios que tem um tecido, um conjunto de universidades, de faculdades, do Instituto Federal, escolas de educação profissional e tecnológica, como o Senai, SESC, Senat e tantos outros, FAETEC, e
como diante de tanto, são 26 só do ensino superior, são 26 mil alunos nesta cidade. E diante de tudo isso, vocês, como é que a gente coloca esse conhecimento, essa potência a favor do enfrentamento dessas questões? São questões históricas, grandiosas, mas não me parece que nos últimos 20, 30 anos nós conseguimos avançar muito. Avançamos muito pouco. Muito pouco. Se pegar o IDH, se pegar os índices da educação, eu não sei se nós teríamos orgulho desse tempo com tantos recursos, mas com tantas dificuldades da vida das pessoas. É uma cidade que tem um tecido de trabalho, onde os empregos muito qualificados são escassos nessa cidade, né? Então, um jovem que se forma hoje numa engenharia, seja na UENF, seja no IFE, um curso técnico, boa parte deles pega um ônibus ou vai para o Porto do Açu, ou pega um ônibus e vai para Macaé, ou então se muda para um outro estado, para a cidade do Rio, para uma capital, né? Vai para São Paulo, vai para o Espírito Santo, né? Ou então ele vai, pode empreender o seu negócio, é muito importante, mas nós não temos uma economia, um tecido, uma dinâmica econômica que nós possamos olhar e dizer o seguinte: olha, isso aqui está muito bom. Eu não sei se você sabe, Arnaldo, o ISS é um imposto, né, que nós recebemos, naturalmente você sabe, eu não sei, que mais ou menos nós poderíamos dizer que é um indicador da dinâmica, econômica, né? O imposto que as pessoas pagam, né? Que as empresas pagam. Campos tem o ISS 5 vezes menor que de Macaé. Campos tem o Rio das Ostras, que tem 1/3 da nossa população, tem o ISS 20% maior que Campos. São João da Barra, que tem 36 mil habitantes, tudo indica, pelo que eu vi, o indicador desse ano, está ultrapassando Campos na arrecadação de ISS. Eu falo o seguinte, eu não falo isso com alegria, não, eu falo o seguinte: o que nós deixamos de fazer ao longo desse tempo? Ou serão apenas, foram coincidências históricas? Ou será que nós construímos um modelo aqui que não deu conta de romper as dificuldades? Então, assim, econômicas, sociais, e tudo isso repercute na vida da gente. Então nós vamos para esse debate, nós vamos para essa discussão, mostrar a realidade que é muito triste, né, da vida das pessoas. Eu tenho um estudo lá no nosso instituto, do Núcleo de Arquitetura Social e Inovação, que diz que nós temos um déficit habitacional de 15 mil casas. Eu estou vendo aí, nós estamos asfaltando, eu até brinquei lá no BT, em alguns lugares nós estamos asfaltando o asfalto. E nós temos 15 mil casas, pessoas que precisam de casa. Ou porque não tem casa, ou porque moram em habitações completamente comprometidas, ou porque moram em habitações muito populosas, que deveriam ter mais. Moram 2, 3, 4 famílias parentes, mas no mesmo espaço. Então, assim, eu acho que tem prioridades que talvez nós não estamos priorizando, que muda a vida das pessoas, que as pessoas precisam. É esse o debate que a gente vai ter. Eu acho que isso é bom para a cidade, para a gente discutir. Será que nós podemos fazer melhor? Será que nós podemos tocar na estrutura? Será que nós podemos melhorar a economia desta cidade? A gente vai no centro da cidade, que tristeza. Pô, mas não é só aqui, Jefferson. É verdade. Você vai no Rio de Janeiro, você vê muita ociosidade, né? Mas nós temos, por exemplo, experiências em alguns municípios que eles começaram a buscar maneiras criativas de tentar fazer com que o dinheiro circule na cidade. Então nós temos que entrar neste debate, aproveitando esse tecido de pesquisadores, de pessoas experimentadas na gestão pública, de pessoas experimentadas na vida, para contribuir com soluções. São fáceis as soluções? Lógico que não são fáceis. A gente vê a mobilidade urbana da nossa cidade, assim, é desesperador. É desesperador. Uma pessoa que depende do transporte público, ela hoje está completamente à deriva nessa cidade, e quando não paga valores exorbitantes. Se você vem da região da Baixada para cá, né, 2, 3, 4 tarifas ida e volta, até às vezes até um pouco mais, são valores muito aviltantes
para um trabalhador, para uma trabalhadora. Então isso impede a locomoção, dificulta a vida das pessoas. Então, assim, eu acho que nós temos muitos elementos para discutir e a gente vai estar nesse debate. Não tem nada fácil, porque se fosse fácil já estava tudo implementado, tenho certeza absoluta que são coisas complexas, mas nós queremos, junto com aqueles que desejam uma cidade melhor, entrar nesse bom debate. Você confirmou sua pré-candidatura na sua fala, mas não respondeu minha pergunta lá de trás. O presidente Lula é um dos entusiastas da sua pré-candidatura e aproveito essa pergunta para fazer também a última. Existe uma certa rejeição ao PT aqui na nossa região. A última eleição, por exemplo, Bolsonaro teve 63% dos votos no segundo turno. Desde 2012 o PT não consegue fazer, desde o impeachment da Dilma, depois não consegue fazer um vereador. É uma eleição desafiadora para o PT em Campos? Mas eu quero a resposta primeiro do Lula. Olha só, eu não tenho dúvida alguma que estrategicamente o presidente Lula, até pela estatura que ele adquiriu, ser presidente 3 vezes não é coincidência. Eu falei isso inclusive com os colegas quando o presidente Lula chamou todos os reitores para conversar lá em Brasília os primeiros 20 dias do seu mandato. Qualquer um. A fala do presidente Lula para todos nós, naquele momento, ele dizia, chorando, ele dizia que ele, no alto dos seus 77 anos, ele nunca tinha visto tanto ódio. O presidente Lula tem um compromisso muito forte com a democracia, a restabelecimento da democracia. E nós não vencemos essa batalha. Veja o que está acontecendo nos Estados Unidos, a possibilidade, inclusive, de uma retomada de um movimento que tem pouco compromisso com a democracia. Um golpe nos Estados Unidos. Quem imaginaria americanos atacando americanos? Eu estou falando consciente, isso é algo que talvez não estava no campo tão forte deles. Então, assim, nós temos ainda muita coisa por vencer, nós temos ainda uma indústria de fake news, nós temos ainda lideranças que talvez não compreenderam a gravidade do que nós vivemos, e o presidente Lula tem compromisso com o restabelecimento da democracia. Destruir é fácil, construir é muito difícil e leva muito mais tempo. Vou dar um exemplo da educação. Fechar um curso é fácil. Basta o reitor, o conselho superior, encaminhar e fecha. Simples. Para você construir um curso não é fácil. Porque você precisa mobilizar, você precisa contratar pessoas, você precisa... Enfim, é muito complexo. Então, nós tivemos uma desmobilização da máquina pública como nós nunca assistimos, simbolicamente e materialmente, e o presidente Lula tem esse compromisso, reconstrução da democracia. E começam pelas eleições do ano que vem. As eleições do ano que vem, elas são parte, né, de um conjunto de agentes que vão ajudar a eleição de 2026, seja para governador, para deputados, para senador e para presidente da República. Então, e também nas eleições de 2024 do ano que vem, vai se ter um termômetro. A democracia avançou ou ela recuou? A mentira avançou ou recuou? Então, é um importante termômetro. E por isso eu tenho absoluta certeza que a nossa cidade é o município do interior, tirando a região metropolitana, mais populoso, de maior extensão e com muitas potencialidades. Então, Campos tem um protagonismo histórico, inclusive na relação com os municípios do entorno. Uma relação sadia. Então, a preponderância desse município é visto estrategicamente por todos, não só pelo presidente Lula, pelo Partido dos Trabalhadores, mas por todos os partidos. Campos é um espaço importante, né? Eu acho que no Rio de Janeiro nós temos muitas mazelas. Então nós queremos também a construção futura de um governo do Estado que possa, de fato, ter esses compromissos, né? Então isso é um processo. Então, nesse sentido, eu vejo que tem muita gente entusiasmada com uma
possibilidade de uma candidatura forte do Partido dos Trabalhadores, da federação onde o Partido dos Trabalhadores faz parte, e de uma frente progressista que possa colocar a vida, as pessoas e o futuro das pessoas em primeiro lugar. Então, nesse sentido, eu tenho absoluta certeza que ele é entusiasmado e vai se entusiasmar muito mais, porque eu tenho absoluta certeza que o nosso projeto de futuro é um projeto que vai atrair muitos olhares e entusiasmar muitas pessoas. Jefferson, nós já até estouramos nosso tempo aqui. Queria agradecer demais a sua participação e deixar o convite aberto já para outra. Mas você fez uma outra. A pergunta eram duas, né? Mas você acabou respondendo as duas. Se era estratégico para o PT aqui, tá devido a essa resistência do bolsonarismo. Eu agradeço a sua participação. Eu agradeço muito, Arnaldo, esse espaço. Sempre a deferência que você tem ao nosso instituto. É um patrimônio. O Instituto Federal Fluminense é um patrimônio do Estado brasileiro, a rede federal. E eu sou muito orgulhoso de fazer parte, como educador, né, desse papel de transformação de vidas, né, para que essas pessoas transformem a realidade da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil e do nosso país, do nosso planeta. Obrigado, Jefferson. E a você que nos acompanhou até agora, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima.